Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de matemática. Terceiro vídeo aqui da sequência, né, referente à análise de figura geométrica com base em um plano cartesiano. Aqui a terceira pergunta referente à distância, né, qual a distância do ponto C e E, né, ou seja, entre o ponto C e E. Então a distância que a gente quer saber é exatamente essa reta aí traçada de azul. E aí, no caso, a gente vai precisar de uma análise trigonométrica, né? Utilizar aí o teorema de Pitágoras para poder encontrar essa diagonal, né? Então, primeiro eu preciso formar o triângulo, né? Então, no caso, eu vou considerar esse triângulo aqui, ó, né? Que também poderia ser, obviamente, esse outro aqui iria dar no mesmo, né? A mesma relação proporcional. Mas vamos considerar esse azul. Então, no caso, a gente vai precisar desse comprimento aqui, que ele não vem de forma explícita no triângulo, você tem que observar na reta. Então, um dos detalhes do Enem é esse tipo de cobrança, esse tipo de interpretação. Do mesmo jeito que eu preciso aqui da altura dele. Então, eu preciso aí desses dois elementos. Então, eu vou ter aí as duas relações de comprimento dos catetos, e aí eu consigo encontrar a hipotenusa, né? A indicação da hipotenusa aqui é oposta a esse ângulo reto. Então, eu só preciso desses dois comprimentos. E depois a aplicação lá na fórmula, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, no caso, o B e o C representam os catetos, que nesse caso aí, consequentemente, essas distâncias, Então, sabendo aí esses valores, a gente consegue, obviamente, aí encontrar o A, que seria a hipotenusa, Ou seja, seria esse comprimento aqui, consequentemente, a distância entre o ponto C e E. Então, vamos lá interpretar aqui a figura, Vou deixar aqui que dá para a gente identificar bem aqui. Então, primeiro, referente à altura do triângulo, a altura do triângulo aqui, a gente vai precisar desse ponto aqui. Deixa eu marcar aqui de rosa. É esse ponto aqui, ou seja, ele está posicionado ali no 70 e finaliza ali no 100. Ou seja, essa distância aqui é 30, 100 menos 70 igual a 30. Então, essa altura do triângulo é 30 milímetros. 30 milímetros. E o comprimento, vou pegar aqui a referência dele aqui de vermelho. Ele está ali no 75 e vai até o 115, ou seja, 40 milímetros de distância. 115 menos 75, você vai chegar ali a 40. Então, esse comprimento aqui embaixo, 40 milímetros. Então, são os dois valores dos catetos. Agora é só aplicar diretamente ali na fórmula. Então, vou pegar aqui os valores. Copiei aqui para a gente montar aqui a expressão, até aumentar aqui. A gente vai ter aqui a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Nesse caso, a é o que a gente está querendo descobrir. B, vamos considerar aí b como 30, que foi o cateto que a gente tinha verificado agora há pouco, a altura do triângulo, e o c como 40, referente ali ao comprimento do triângulo. Então, a gente vai ter a ao quadrado igual 30 elevado ao quadrado, 30 ao quadrado vai dar igual a 900, mais 40 ao quadrado, 40 ao quadrado dá igual a 1600. Então, a ao quadrado é igual a 1600, 1600 não, aí a soma, de 1600 mais 900 vai dar igual aqui a 2500. Há um detalhe, eu já vi alguns estudantes se confundirem, chegou essa informação aqui, a ao quadrado é igual a 2500, você diz, a distância ali entre os pontos é igual a 2500 milímetros. Só que aí o que a gente tem aí? A gente tem que estar com a informação a ao quadrado. Vamos fazer aqui um exemplo aqui embaixo para a gente elucidar de forma melhor. Então, a mesma coisa se eu tivesse aqui a indicação de 5 ao quadrado, 5 ao quadrado igual a 25. Ou seja, 5 ao quadrado dá igual a 25. Quem é A aqui? O A
é o 5. Né? Se a gente fazendo analogia com esse exemplo. O A ao quadrado é o 5. Ou seja, 5 ao quadrado dá igual a 25. Então, o resultado que eu quero não é o 25. Eu quero esse aqui, o 5. Como é que eu encontro o 5? Se aqui é 5 ao quadrado, ou seja, eu preciso fazer a operação inversa. Qual a operação inversa? Eu preciso extrair a raiz do 25. Ou seja, extraindo a raiz do 25, a gente vai chegar onde? No 5, que é o valor do A. Então, cuidado para não se confundir pensando que o 2500 já é o resultado final. Né? Então, eu preciso encontrar o A. Para encontrar o A, eu preciso extrair a raiz aqui de 2500. Né? Ou seja, A vai ser igual a raiz. Deixa eu ver se eu consigo aqui inserir o símbolo. Então, vou colocar aqui a raiz. Raiz de 2500 igual, verificar aqui quanto é que vai dar a raiz de 2500, igual a 50. Né? Então, no caso, a distância ali entre os dois pontos verificados, né? No caso entre C e E, essa distância aqui é igual a 50 milímetros. Né? Então, a distância ali entre C e D, entre C e D vai dar igual a 50 milímetros, tá bom? Então essa no caso é a resposta do terceiro. Eu vou colocar aqui 50 milímetros, a resposta aqui do terceiro, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo referente nessa parte de análise, né, de figura geométrica com base no plano cartesiano. Quarta pergunta, qual a distância do ponto D e H, né? Ou seja, entre os pontos D e H. Né? Se a gente for observar aqui a figura, ponto D está localizado aqui, né? E a gente quer saber a distância em relação ali ao ponto H. Então, a mesma lógica que a gente fez no terceiro. Né? Eu vou até utilizar essa mesma base aqui para poder calcular. Né? A gente vai precisar montar o triângulo. Montando o triângulo, analisando a relação ali de altura e comprimento. A altura dele, né, que seria essa parte aqui, né, ele está aqui já indicado, ele inicia no 80 e vai até o 100. Ou seja, 20 milímetros de altura, 20 milímetros. E aqui o comprimento dele, ele está iniciando aqui no 20, está iniciando aqui no 20 e está indo até 75. Né? Ou seja, esse comprimento 75 menos 20 vai dar igual a 55. Né? Então, o comprimento dele aí é 55 milímetros. Né? Será que a distância do D e H é maior do que o do C e do E? Né? O do C e do E a gente calculou no último vídeo, deu 50 milímetros. Né? Vamos verificar isso daí. Então, aqui no caso, aqui os catetos 20 e 55. Né? Vou alterar já aqui. Que é que eu vou alterar aqui no outro era 30 e 40, agora é 20 e 55. Né? Então a gente vai ter aí 20 ao quadrado, vai dar 400. E o outro foi 55 ao quadrado, vai dar 3.025. 3.025. Né? Então somando 400 com 3.025, a gente vai encontrar 3.425, né? 3.425, né? Vai ser aí o valor dele. Então aí a gente agora precisa extrair essa raiz. Opa, voltar aqui, colocar aqui o valor. Então a gente vai ter 3.425 e aí a gente precisa agora extrair a raiz. Raiz de 3.425 dá igual a 58,52. 58,52. Então o valor referente à distância dos pontos verificados agora, né, no caso D e H, é de, vou colocar aqui a marcação, aqui, essa distância aqui é de 58,52 milímetros. Né? Quando a gente observou o último vídeo de C e E, chegou a 50 milímetros. Né? Então essa distância aqui ela é 8,52 milímetros maior do que o segmento, né? D e H é 8,52 milímetros maior do que o segmento C e E. Né? No caso, ele não dá 58,52 exato, né? O valor é aproximado. Né?
Então ele dá uma dízima, então vamos considerar aí 58,52 milímetros, tá bom? Então é isso. Resposta do quarto, 58,52 milímetros. Eu já vou alterar aqui. 58,52 milímetros, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Valeu. Ainda faltam 4 perguntas, né? O próximo é referente à parte de ângulo. O sexto, análise proporcional de uma nova figura. O sétimo, perímetro. E o oitavo, conversão de unidades de área, tá bom? Então é isso. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da indicação, né, do instrumento de medição para aplicação, né, de leitura, tomando como referência aí a característica da tolerância da peça, né? Ou seja, fazendo a indicação ali correta de acordo com o campo dimensional. Então, vamos fazer aqui um passo a passo, né? Vamos supor que a gente tem essa indicação aqui de um projeto de uma peça, o qual a tolerância dela é de 20 mais ou menos 2 centésimos de milímetro. E você tem um instrumento como esse aqui, né, um paquímetro com resolução de 1/10 de milímetro, né? Ou seja, ele só consegue medir em intervalos de 1/10 de milímetro, né? A gente consegue identificar essa resolução com base na quantidade de divisões que tem aqui na escala móvel. Tem 10 divisões, então só pegar 1 milímetro e dividir por 10 que vai dar lá o 0,1. É 1/10 de milímetro. Então, beleza. Então aqui tem 1/10 de milímetro, a resolução do instrumento. E a peça, ela tem essa indicação de tolerância, 20 mais ou menos 2 centésimos. O que significa na prática? A peça, ela vai poder variar conforme a interpretação de tolerância, né? Quando a gente diz que ela pode variar, o valor final dela, ela pode variar de 19,98 até 20,02. Né? De onde é que eu estou tirando essas informações? Da leitura aqui. Como ele é mais ou menos 2 centésimos, para a gente chegar aqui no afastamento mínimo, 19,98, é só pegar o valor nominal e nesse caso analisar o sinal, né, os sinais que estão ali indicativos, no caso fazer a referência com o menor de forma algébrica, né? Então 20 menos 0,02, nesse caso aí vai dar o 19,98, beleza. E o 20,02 aqui em cima é só somar com 2 centésimos. No primeiro a gente subtraiu e agora a gente vai somar, né? 20 mais 0,02, que nesse caso aí vai dar 20,02. Pronto, beleza. Então, mínimo, ali indicado, e aqui o máximo. Então, qualquer valor dentro dessa faixa aqui de tolerância, essa peça pode variar tranquilamente, que ela vai ser aceitável, né? Independente de confiabilidade metrológica referente a os limites, né? Isso aí é um outro detalhe, a gente fala mais para frente. Então, só que aí vem uma pergunta, né? Um instrumento, quando você vai fazer a leitura dele, quantas vezes ele pode te dar uma informação referente a essa faixa dimensional, 19,98 a 20,02, dessa informação com precisão? Esse instrumento aqui, por exemplo, ele só consegue te dar um valor com precisão dentro daquela faixa. Que valor é esse? 20 milímetros. Ele não consegue te dar mais nenhum outro valor com precisão dentro daquela faixa. Por quê? Ele só mede a cada 1/10. Né? Então ele consegue medir 19,9. A próxima medida seria 20. E a próxima 20,1. E a gente viu que a faixa dimensional, levando em consideração o mínimo, que é 19,8, ou desculpa, 19,98 até 20,02, se a gente for observar aqui, o único valor que se enquadra é esse aqui, 20 milímetros, né, que seria o valor central. Se a gente pega o menor anterior, né, 19,9, ele está muito mais aqui à esquerda. Se a gente pega o próximo, 20,1, aqui a gente está falando de 20 milímetros e 1/10, aqui a gente está falando de 20 milímetros e 2 centésimos.
ou seja, um valor bem menor, 20,02. Então 20,1 ele vai estar muito mais na frente. Então o único valor que ele te dá com precisão seria 20 milímetros. Então, teoricamente, para você ter certeza, né, que essa peça está dentro da tolerância, ela teria que realmente bater ali exatamente 20 milímetros. Né? Aqui no software, eu deixei essa peça aqui com 20 milímetros para a gente testar. Vou pegar aqui a referência dela. Olha, está aqui exatamente com 20. Né? Então, vou mover. E aqui fechando o instrumento, a gente vai ter exatamente essa indicação aí dos 20 milímetros, né? Ou seja, o 0 aqui da escala móvel está coincidindo exatamente com o traço aqui em cima, né? O 2, que representa 20 milímetros, né? 2 centímetros e 20 milímetros. Beleza. Se a gente fizer a indicação do valor máximo da peça, o valor máximo é 20,02. Né? Então, se a gente fizer essa indicação do valor máximo, a gente já não consegue ter essa mesma indicação. Vou fazer aqui a leitura. Pegou ali no ponto errado. 20,02, o valor da peça. Vou mover esse aqui. E vou colocar lá essa peça que está agora com 20,02. Mover ele e fechar ele exatamente lá no 20,02. Quando a gente vai ali para indicação ali da leitura, você consegue perceber que nenhum valor está coincidindo perfeitamente. Né? Nenhum valor está coincidindo ali perfeitamente. Por quê? Você não tem um afastamento indicativo ali na escala móvel que te dê essa base. Né? Ou seja, nenhum deles vai te dar essa base aí de visualização. Né? Logo, ela não consegue te dar com precisão nem 20,02, nem 19,98 ou qualquer outro valor dentro dessa faixa, exceto 20 milímetros. Então, a nível de confiabilidade, é um instrumento que ele não é indicado para esse tipo de leitura. Ele só te dá um valor, né? E aí você pergunta, então, qual seria o instrumento? Né? Você tem que fazer a interpretação da tolerância, pegando o campo dimensional. Então, a gente tem o mínimo, que é 19,98, ou melhor, o máximo, 20,02 menos o mínimo. Você faz esse cálculo levando em consideração o afastamento máximo e o mínimo para pegar o campo dimensional. O campo dimensional é de 4 centésimos de milímetro, ou seja, de 19,98 até 20,02 tem 4 centésimos. Você vai pegar esse 4 centésimos e dividir por 10. Isso na prática significa o seguinte: o instrumento que você vai utilizar com base nessa resolução, que aí tem uma indicação importante, a resolução mínima do instrumento, ele vai conseguir te dar pelo menos 10 valores dentro daquela faixa. Pelo menos 10 valores. Então, 0,04 dividido por 10, 0,04 dividido por 10, vai dar exatamente 0,004. Ou seja, a gente precisaria de um instrumento com resolução de 4 milésimos de milímetro. Aí você diz, poxa, mas eu não encontro nenhum instrumento com 4 milésimos de milímetro. Essa aí é a resolução mínima. Se você teoricamente tivesse um instrumento com essa resolução, você conseguiria, dentro daquela faixa dimensional aqui indicada, você conseguiria ter 10 medidas que você iria ler no instrumento. Exemplo, esse que a gente utilizou com a resolução de 1/10, a gente conseguiria quantas leituras? Apenas uma. Né? Então, se a gente utilizasse um instrumento com a resolução de 4 milésimos, a gente iria conseguir pelo menos 10 leituras, como eu disse, o mínimo. E aí, voltando ao questionamento, mas eu não tenho nenhum com 4 milésimos. Isso aí é o mínimo. Né? Tem instrumentos que têm resolução de 2 milésimos e o mais comum, resolução milesimal.
né? Então aí você, né, poderia escolher, né, para fazer a leitura aqui específica, mas sabendo que o mínimo seria esse aqui com 4 milésimos de milímetro para fazer a indicação ali da leitura, né? Tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias